16. Ikile The Player of The Academy Capítulo 46 Rei da Montanha de Ferro 2. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Quagang. As árvores da floresta estavam sendo varridas pela clava de bétula do ogro enfurecido. A natureza estava sendo destruída. Os restos verdes espalhados por toda parte fizeram com que os espectadores percebessem que os humanos não eram a única causa da destruição da natureza. Que cara durão! Ogro de duas cabeças. Era um ogro gêmeos siamês que tinha duas cabeças. Dizia-se que gêmeos siameses normais tinham sistemas imunológicos de baixo desempenho e uma alta taxa de metabolismo que encurtava sua expectativa de vida, mas por alguma razão, as bestas demoníacas gêmeas unidas tinham mais que o dobro do poder de seus originais, como se bebessem o sangue de Godzilla. Como isso é possível? Faz sentido para eles ficarem mais fortes apenas ganhando cabeça. Um clube de bétula, hein? E daí? Em um canto da floresta, o velho Amã estava escondido no mesmo lugar que eu, mas ao contrário de mim, ele nem carregava uma arma. Apesar de ter vindo até aqui, ele parecia não ter planos de me ajudar. Quando eu estava no ensino médio, a professora costumava me bater na bunda algumas vezes com um bastão semelhante. Claro, o bastão daquela época estava longe de ser mais alto do que a minha altura. Oh, acho que você não era um bom aluno naquela época. Pessoalmente, acho que costumava ser um dos alunos modelo. Eu batia em crianças ou fumei cigarros ou o quê? Além de ter notas ruins, eu era um ótimo aluno. Bem, enfim. Quando você vai matar isso? Deixe-me esperar até que aquele cara gaste mais energia. Ei! Sério, ele é muito forte, não é? O velho Amã concordou silenciosamente com minha decisão com um sorriso. Há alguns dias, descobrimos a caverna que estava sendo habitada pelo ogro de duas cabeças, mas eu não tinha planos de entrar correndo como um idiota. O velho Amã e o povo da Aliança estavam aqui apenas como apoio caso as coisas piorassem. Mesmo que eles me ajudassem se houvesse um risco sério à minha segurança, isso marcaria o fim imediato do meu teste de classificação. Primeiramente, comecei investigando a área ao redor da caverna do ogro de duas cabeças, e a presença de outras feras demoníacas próximas e qual era o ecossistema nesta floresta. Relate o que você descobriu em suas investigações. Corin Locke. Pelas pegadas ao redor, encontrei vestígios do ogro movendo-se junto com longos cães de caça. Isso praticamente confirma a sua coabitação. Quantos cães longos existem? São 3. Existem apenas 2 conjuntos de passos de animais de 4 patas seguindo o ogro. É porque uma mulher está grávida. Em resposta, o velho Amã sorriu enquanto os guardiões avaliadores da Aliança começavam a escrever coisas em suas anotações. Parece que você já sabe a resposta, mas nos dê uma explicação. Além dos passos, há também vestígios de uma fera arrastada. Isso significa que em vez de comerem o animal caçado lá, eles o arrastaram de volta para a caverna. Embora o ogro de duas cabeças e os cães longos mantivessem uma relação simbiótica, a caça cabia principalmente aos cães. O ogro era apenas um impedimento para impedir outros inimigos e seu trabalho era proteger os longos cães de outras feras demoníacas. Tanto o ogro quanto os cães longos não são do tipo que armazena comida. Isso significa que eles têm parentes que não podem se mover, para quem estão trazendo comida. Magnífico. Rabisco. Pude ouvir a minha avaliação dos membros da Aliança aumentando. Agora, Corin Locke. Como você vai caçar o jovem ogro de duas cabeças de grau 1 e os cães longos de grau 3? Em primeiro lugar, separarei o ogro dos cães. Como? Como somos humanos, temos que usar nossos cérebros. Infelizmente para eles, eu era um profissional em coisas assim. Os humanos alargaram as suas fronteiras, fundaram cidades e criaram estradas para aumentar o número de estruturas feitas pelo homem no continente, mas a maior parte do mundo ainda estava ocupada por estruturas feitas naturalmente. Não importa quantas árvores foram derrubadas pelos humanos, não importava quantas florestas fossem derrubadas para se transformarem em fazendas e não importava quantos animais fossem extintos, as existências demoníacas ainda permaneciam imponentemente no lugar.
ameaçando a humanidade. O governante desta floresta era um deles. Esta floresta com pequenos transeuntes era como um reino para o ogro de duas cabeças que reinava como ditador. Uau! Uau! Au! As presas caçadas pelos cães de caça hoje eram outra fonte de alegria. Um cervo tão grande como este era suficiente para que o tirano e os cães de caça se fartassem. Os cães de caça agarraram a perna restante do cervo e começaram a arrastá-lo atrás deles, enquanto o tirano os seguia vagarosamente pela floresta nevoenta para um passeio. Mesmo ainda não sendo adulto, o ogro ainda chegava a 4 metros de altura e precisava quebrar os galhos enquanto caminhava pela mata. Embora se considerasse o governante desta floresta, o seu âmbito de atuação não era muito grande. Apesar da névoa, não havia como se perder ao retornar ao seu habitat. Uau! Uau! Os cães de caça foram os primeiros a notar a mudança. Eles eram muito sensíveis ao cheiro estranho que se infiltrava em sua base porque uma fêmea grávida estava sozinha dentro da caverna. Eles foram descuidados porque ninguém ousou invadir seu território desde que se tornaram os governantes da floresta. GRRR. O ogro comandou os cães enquanto os cães de caça procuravam apressadamente pela caverna. Não estava lá. A mulher com um bebê que deveria ter problemas para se mover não estava em lugar nenhum. Uau! Uau! Au! Ao ouvir o chamado de seu amigo, o outro cão correu na direção de onde vinha o som. Lá, eles encontraram o sinal de algo que havia sido arrastado para fora. Mesmo que pudesse ser o rastro criado quando arrastava um pouco de carne para dentro, o cheiro era diferente. O infiltrador arrastou a mulher para fora da caverna. Au! Os cães de caça rugiram de fúria. Após perceberem que seus parentes, a fêmea do grupo e seu bebê haviam sido sequestrados, eles expressaram sua pura fúria bestial. O grito enfurecido do governante da floresta e de seus súditos fez tremer toda a floresta. Uau! Uau! Au! Uau! Au! Au! Cegos pela fúria, os dois cães machos pressionaram o rei em dissonância. Eles tiveram que ir atrás do rastreamento. Eles tiveram que salvar seus parentes femininos. O ogro respondeu a essa sugestão sem qualquer hesitação. Numa relação simbiótica que existia para complementar as fraquezas um do outro através das adversidades da natureza, ambos os lados tinham direitos e deveres. A ação era obrigatória. Os donos da floresta agiram com um propósito claro em mente. Os cães correram atrás do cheiro de suas fêmeas enquanto o ogro os perseguia por trás. Os dois cães de caça correram pela floresta enevoada até onde os cheiros levavam. Uau! Eles se entreolharam no meio da corrida. O cheiro de suas parentes femininas estava se tornando mais denso com o tempo e junto com isso estava o cheiro cada vez mais profundo do infiltrado que havia arrebatado a fêmea deles. Como esperado, não havia nada nesta floresta que pudesse afastá-los. Esta floresta foi onde eles nasceram e eles conheciam este lugar como a palma das suas patas. Usando suas 4 patas resistentes, as feras demoníacas chutaram a terra e pularam sobre as grossas raízes das árvores. Agora, o insensato invasor receberá a devida punição por mexer com o governante da floresta. Uau! No final da corrida, eles encontraram seus parentes que choravam no chão. Uau! Que! A cadela gemeu enquanto permanecia no chão. Incapaz de se conter mais, um dos dois cães machos avançou. Era o pai do bebê dentro da barriga da fêmea. Uau! Uau! Au! Ao esfregar o focinho no corpo da esposa, o cachorro confirmou sua segurança. Bem quando estava prestes a apoiar a fêmea para ficar de pé, clique. Bem quando a fêmea moveu o corpo, um clique ecoou pela floresta enquanto uma corda feita de trepadeiras se apertava. Ao mesmo tempo, um tronco que parecia ter sido descartado na floresta de repente começou a subir. Uau! O tronco voou em direção ao céu enquanto os outros troncos conectados a ele começaram a cair. O macho estava apoiando a cadela e não conseguiu reagir a tempo e bater. Seu rosto foi surpreendido por um dos troncos voadores. Uau! Uau! Au! O cão macho restante de alguma forma conseguiu se esquivar dos troncos voadores. Ele estava olhando em volta com extrema cautela quando seus ouvidos sentiram algo ameaçador. Xiii! Algo estava caindo no ar. O cão imediatamente rolou para frente quando estacas afiadas de madeira caíram onde ele estava. Uau! Uau! Au! Pensando em como uma daquelas estacas poderia ter perfurado sua cabeça e a espinha fez seus cabelos se arrepiarem. No entanto, havia mais. Um monte de estacas instaladas nos galhos começaram a cair de uma só vez.
Pabaque. Pababaque. Deixando para trás seus parentes que ainda estavam sob a chuva de estacas, o cão restante começou outra corrida, mas desta vez foi para sobreviver em vez de uma perseguição. GRRRH. Apesar de partir de uma postura não ideal, o cão ainda atingiu a velocidade de 70 km por hora. Depois de correr a uma velocidade superior à das estacas caindo, o cachorro se virou para confirmar sua segurança. As apostas não estavam mais caindo. O cachorro relaxou um pouco. E porque estava relaxado, já era tarde demais quando percebeu que algo brilhava embaixo dele. Que nas. Mas mesmo que os notasse, era questionável se isso teria mudado alguma coisa ou não. As letras de chamas que cobriam o solo eram enormes e densas demais para escaparem à velocidade de 70 km por hora. Waruk. O destino do cão foi decidido no momento em que foi engolido pelas chamas que ardiam no chão. Kung. 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 Quando o governante da floresta e o dono dos cães chegaram ao local, os cães já haviam sido mortos. O casal foi perfurado por estacas de madeira enquanto o outro foi chamuscado pelas chamas que ainda queimavam as árvores próximas. Cueá! As duas cabeças compartilhavam as mesmas emoções enquanto rugiam juntas. O rugido do tirano reverberou sonoramente. Era realmente o que se esperaria do chamado governante da floresta, mas o ogro nem sequer teve tempo de permanecer em sua tristeza. Um dos dispositivos em que pisou acidentalmente acabou acionando outra armadilha. Troncos começaram a voar em sua direção, mas o ogro de duas cabeças conseguiu notá-los com antecedência devido à sua visão ampla. Vung! Sem sequer mover os pés, o gigante de duas cabeças balançou o porrete na mão direita. Quang! As toras foram quebradas pela clava de bétula. Ainda havia mais algumas armadilhas que não haviam sido ativadas, mas nenhuma delas seria capaz de servir de ameaça contra a ampla visão do ogro de duas cabeças e sua força monstruosa. Porém, o que o tirano não sabia era que este era apenas o começo da caçada. Como governante da floresta, o ogro de duas cabeças também era um caçador inato. A primeira cabeça era muito perspicaz com os olhos, enquanto a segunda cabeça tinha um bom olfato. Através da cooperação, as duas cabeças tentaram vingar os cães e, de facto, perseguir a sua presa era bastante simples. Na verdade, eram tantos vestígios que era ridículo. O inimigo não conseguia nem esconder o cheiro ou os passos, e era uma pena como os cães tinham sido derrotados por alguém desse calibre. Claro, a jornada não foi tão fácil porque havia todo tipo de armadilhas que tentavam impedir o ogro de avançar. Mas embora o ogro de duas cabeças não fosse um adulto, ainda era uma besta demoníaca de semi-grau 1. As armadilhas que mal conseguiam derrotar alguns cães foram facilmente eliminadas pelo enorme porrete de bétula em sua mão. Algumas estacas afiadas caíram direto em seu corpo, mas só conseguiram criar alguns pequenos ferimentos depois de entrarem em contato com sua pele grossa. Porém, diferentemente do que esperava, o ogro não conseguiu encontrar a presa no primeiro dia. Definitivamente havia muitos rastros e ele os perseguia teimosamente, mas por alguma razão, o ogro simplesmente não conseguia encontrar sua presa. Parecia que eles estavam tão perto, mas tão longe. Apesar de se sentir descontente com isso, o ogro decidiu descansar durante a noite, mas foi naquela mesma noite que algo atacou. Galas não teria sido capaz de responder a tempo se não fosse por uma das duas cabeças estar acordado o tempo todo. Um granizo caiu do céu quando a cabeça adormecida do ogro de duas cabeças também acordou. O granizo em si não foi muito. Alguns pedaços de pedras caíram do céu sobre o corpo do ogro e o dano foi minúsculo. No entanto, ainda era verdade que o seu sono tinha sido perturbado. O ogro esmagou todas as árvores próximas para expressar sua fúria. Coisas semelhantes continuaram acontecendo depois disso. Um granizo caiu do céu sempre que ele estava prestes a dormir. Se o ogro decidisse ignorá-lo depois de pensar que seria a mesma coisa novamente, as pedras que caíam teriam chamas ao redor enquanto queimavam a terra ao redor. O ogro destruiu a floresta circundante em uma perseguição noturna, mas a presa continuou deixando rastros vagos sem se revelar. Depois disso repetido por 3 dias, o ogro percebeu que era ele quem estava sendo caçado. Com inúmeras feridas ao redor do corpo causadas por magia rúnica e armadilhas naturais, o ogro não conseguia nem adormecer nos últimos dias e estava exausto tanto física quanto psicologicamente.
Tudo o que ele podia fazer em retaliação enquanto mancava com inúmeras queimaduras e arranhões no corpo era esmagar tudo à sua vista. O papel do caçador e da presa foi invertido. Por fim, depois de perceber que havia se tornado a presa, o ogro sentiu tristeza e fúria. Olá! Na tarde do terceiro dia, o caçador finalmente se revelou. Uau, tio! Por que todos nós temos que passar por tantos problemas só para matar você? Vamos nos apressar e acabar com isso. Depois de assediá-lo repetidamente, o caçador confrontou o ogro enquanto o provocava. Quaá! O ogro soltou um grito quando Corin também abaixou o corpo. Como velocistas esperando pelo som do sinalizador, os dois se entreolharam em silêncio. Um segundo, o ogro correu. E Corin também. Avançando em direção ao grande ogro como uma rajada, o portador da lança usou o impulso para a frente para se levantar do chão. Seu corpo subiu no ar. Percebendo o grande erro cometido pelo caçador no último segundo, os lábios do ogro se curvaram em uma lua crescente. Assim que pousasse, o ogro usaria a clava de bétula de 2 metros de comprimento para atingir seu minúsculo corpo. Mesmo que esse fosse o plano, o ogro não conseguiu concretizar. Montanha em ruínas, artes secretas. Um golpe, um tiro, ataque estrondoso. Saltando no ar, o lanceiro se preparou para lançar a lança. Este foi o propósito inato e o uso da lança. Foi o ataque mais poderoso que os humanos conseguiram realizar com uma lança. Guan! A lança atacou o ogro no ar. Quando o ogro subconscientemente levantou sua clava, as duas armas colidiram. Uma rachadura apareceu na clava que costumava quebrar tudo sem falhar durante os últimos 3 dias. Quang! A metade superior do clube de Beshod não estava mais à vista. Além disso, o ombro direito do ogro também foi acompanhado por uma tempestade incompreensível. Quaa! Aterrissando de volta no chão após o abominável lançamento do dardo, o lanceiro avançou sem perder o impulso. Embora o ogro gritasse de dor, suas duas cabeças ainda eram capazes de perceber o mundo. Ele estendeu os braços para o arrojado Corin, mas era tarde demais. Ele já estava bem na frente do peito. 8 trigramas, origem mista. Kajiki. O golpe com a palma da mão pousou diretamente no peito do ogro. Uma compressão de energia interna foi enviada do Dantian de Corin para o corpo do ogro. Como esperado de um dos 3 ataques mais poderosos dos 8 trigramas, a energia enviada pela palma da mão de Corin enraizou as entranhas do ogro. Kung! O ogro de 2 cabeças logo caiu de joelhos. Devido à explosão que ocorreu dentro de seu corpo, a besta demoníaca sangrava profusamente pelas 2 bocas. Que diabos? Por que me preocupei em preencher meu núcleo de aura? Eu nem tive a chance de usá-lo. Este parecia ser o limite de uma besta demoníaca de semigrau 1 que não conseguia nem atingir o grau 1. Devido a passar os últimos dias colocando toda a sua aura no núcleo da aura em preparação para uma batalha decisiva, Corin tinha uma expressão desanimada no rosto após o resultado desanimador da luta. No laboratório subterrâneo da Academia Merkava, havia inúmeras cobaias. Este foi o maior motivo pelo qual os professores do Departamento de Magia rejeitaram as ofertas da torre e permaneceram na academia. Goldemis, a professora Dana, que trabalhava na academia há 15 anos, aplicou uma camada de maquiagem mais espessa e um perfume mais forte que o normal. Isso significava que ela tinha problemas de pele e um mau cheiro devido às repetitivas pesquisas noturnas. Professora Dana. Ah! Aluna Maria. Você está aqui. Mari, que a vinha ajudando nos experimentos como voluntária nos últimos dias, ajudou-a com a mesma cara de sempre. Uau! Veja como a pele dela é macia. Este jovem é. A pele da professora Dana não estava nada mal. Na verdade, ela parecia mais jovem do que outras pessoas de sua idade por ser uma maga, mas obviamente não queria ficar lado a lado ao lado de alguém com pele de bebê de verdade. Veja como sua pele era branca e úmida, assim como sua suavidade que provavelmente poderia engolir um dedo como um mochi. Mari tinha a aparência jovem de uma garota de sua idade, mas a razão pela qual a professora Dana não pôde deixar de questionar a justiça deste mundo era porque Mari também trabalhava até tarde durante a noite, assim como ela. Aluna Mari. Você tem me ajudado muito nesses últimos dias, certo? Tio. Eu acho. A própria professora Dana sabia que, embora Mari fosse quem se voluntariou para a tarefa, fazer um aluno trabalhar 3 dias durante a noite era algo questionável como educadora. Mas, surpreendentemente,
Maria estava demonstrando sua incrível resistência ao trabalhar mais do que a própria professora Dana. Deveria ser normal para ela ganhar algumas olheiras e ainda assim ela ainda estava animada como sempre. É porque ela é uma vampira. Depois de recentemente despertar como vampira, Mari se tornou batata quente do departamento de magia. Quantos professores entraram na briga só para provar que ela estava segura e racional o suficiente? Vampiros normais tinham pele pálida e ficavam enfraquecidos sob a luz do sol, mas Mari provou estar no nível de uma vampira de nível mais velho com pelo menos 100 anos de idade. Quanto aos vampiros, o mais velho estava logo abaixo do posto de Lorde, e ainda assim os vampiros anciões já estavam no grau único. Em outras palavras, os vampiros anciãos já eram incomensuravelmente fortes. Então quão fortes seriam os lendários vampiros lordes? Essa questão despertou sua mente curiosa como estudiosa, mas esse não era o assunto importante em questão. Estudante Maria. Qual é o estado das bestas demoníacas que serão usadas para o experimento com o Rei da Montanha de Ferro? Assim, todos eles foram isolados. Poderemos realizar um experimento mais detalhado graças à sua ajuda, estudante Mari. O javali demoníaco da península de Dingle, um vampiro de grau único. Isso levará a um enorme progresso na indústria mágica. Maria deu um sorriso estranho, o que era uma visão muito rara. Ao ver aquele sorriso, Dana percebeu imediatamente que havia cometido um erro. Não foi isso que eu quis dizer. Claro que é uma grande desgraça você ter acabado despertando como um vampiro. Me desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Não, está tudo bem. Tem certeza? Provavelmente não importa para eles se eu sou um vampiro ou não. NNN? Oh, certo. Esqueci de dar comida às feras demoníacas. Desculpe. Estou um pouco confuso. Não há necessidade de você fazer tanto assim. Estou bem. E é mais seguro para mim ir também. A professora Dana não conseguiu refutar essas palavras. Foi anteontem quando um dos membros da equipe ficou gravemente ferido enquanto alimentava as feras demoníacas. Ela teve que pagar taxas hospitalares e indenização por sofrimento físico e emocional. Eles estavam com pouco orçamento devido à compra de bestas demoníacas de grau 1, como o Rei Tirano e o Dragão Derretido. O que aconteceria se houvesse outra vítima? Sem falar nos gritos da equipe orçamental, a sua investigação também pode ser forçada a parar por razões de segurança. Você poderia, por favor, cuidar disso então? Claro, usando o problema orçamentário como desculpa, Mari organizou a visita às feras demoníacas enquanto carregava a comida. Oink, 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 oink. Ecoando por todo o corredor, vindo de uma das salas no canto do segundo andar do subsolo do prédio do laboratório, ouviam-se os grunhidos desarmônicos dos porcos. Eles eram as feras demoníacas de grau 4, Fangboars, que gritavam devido à experiência angustiante de ter que viver em uma pequena área cercada. Houve um grande aumento em seu número devido à recente temporada de reprodução e a professora Dana acabou comprando um monte deles por ganância. Embora seus preços individuais tivessem caído, comprar centenas de bestas demoníacas de grau 4 de uma só vez poderia fazer com que outros questionassem os sentidos financeiros dos magos, mas Maria não encontrou nada de errado com isso. Oink oink. Oink. Que. As súbitas vozes uivantes das feras, provenientes do som ecoante dos passos, rapidamente começaram a diminuir. Clomp clomp. Quando as lindas botas brancas de Mario pisaram no chão de pedra, suas mudanças tornaram-se ainda mais aparentes. Kung. Sua pequena mão pousou na porta das cercas de ferro que tinham pelo menos centenas de javalis dentro, mas o que retornou foi um silêncio mortal. Embora os javalis Fang fossem feras extremamente selvagens, eles ficaram nervosos ao sentir a aproximação de Mari. Alguns deles até gritavam enquanto enfiavam a cabeça na bunda dos amigos para se esconderem. Kung. Membros normais da equipe teriam jogado a comida para dentro, do lado de fora da cerca, mas Mari abriu os portões e entrou na jaula como um louco. Aqueles javalis Fang que costumavam ameaçar todos os funcionários que jogavam a comida do lado de fora das portas, atacando-os, estavam em silêncio e parados, como se o mundo tivesse parado. Hora de comer um pouco. Oprimido pela aura demoníaca que emanava de sua voz, olhar e perfume. Os Fangboars estremeceram fortemente, mas ainda fizeram fila na frente dela. Mari deu aos monstros trêmulos um pedaço de frango junto com algumas pedrinhas.
Aquelas pedrinhas misturadas com a carne não faziam parte da refeição que ela recebeu dos funcionários. Mastigue, mastigue. Foi quando o javali presa, que tentava terminar a comida às pressas, acidentalmente mastigou a pedra. Rachadura, que, como um demônio, Maria moveu-se num instante para agarrar a presa da fera. Enquanto segurava a presa que era várias vezes maior que suas mãos, Maria levantou o animal com sua força monstruosa. O javali Fang se debateu no ar, mas não conseguiu escapar de suas garras com seu corpo que pesava apenas 400 quilos. Rachadura. Crack. Seu aperto sobrenatural começou a causar rachaduras nas presas afiadas da besta demoníaca. Isso é estranho. Os olhos dourados da simpática garota de cabelos cor de água começaram a ficar manchados de vermelho. Com seus instintos, as feras sentiram a aura demoníaca do monstro que vestia a pele de uma garota inofensiva. Quack, que. Apenas um deles foi capturado e ainda assim todos os javalis presas congelaram. Aquele que estava nos braços de Maria estava em pior estado e até fazia xixi. Eu não te contei? Um líquido amarelo escorria pelas trêmulas patas traseiras. Apesar da poça de líquido fedorento, a menina de família de agricultores, acostumada com o cheiro de fezes, nem sequer olhou. Não morda a rocha. Engole. Seus olhos, que agora estavam manchados por uma cor carmesim profunda, oprimiam as feras. Logo, as centenas de javalis Fang começaram a engolir apressadamente todas as pedras e seixos que viram, como se fosse uma competição. Ikile The Player of The Academy Capítulo 47, Rei da Montanha de Ferro, 3, Rei da Montanha de Ferro, Assassino de Heróis, o javali demoníaco da Península de Dingle. Este javali, que foi talvez uma das mais conhecidas bestas demoníacas de grau único do continente, apareceu pela primeira vez há 88 anos na ponta do continente norte, na Península de Dingle. Essas terras eram incrivelmente frias, mas tinham uma abundância notável de recursos naturais, e a cordilheira tinha tantas minas que era chamada de Montanha de Ferro. Os mineiros que um dia visitaram a mina em busca de ferro, prata e ouro acabaram presenciando um cenário chocante. Kaduk. Kaduk. Um grande javali devorava avidamente tudo dentro das minas de ferro. Esse foi o primeiro relato de uma testemunha ocular daquele que devora tudo, o Rei da Montanha de Ferro. Anúncios por PubFuture. Qual você acha que é a diferença entre demônios de grau único e bestas demoníacas abaixo disso, estudante Mari? Talvez a força deles? Mari respondeu depois de inclinar a cabeça e pensar na pergunta da professora Dana. O tópico sobre notas únicas era algo que também era muito relevante para ela. Força é como uma habilidade passiva natural que acompanha as notas únicas. Uma de suas habilidades mais poderosas é o poder de governar. Poder para governar. Disse que os demônios de grau único emitem uma energia diferente em comparação com outros demônios. Chamamos isso de energia alfa. Energia alfa. Você sabe como temos entidades alfa de grupos, às vezes até mesmo entre monstros de grau 2 e grau 1, certo? Aqueles que são mais fortes que seus parentes e dão comandos. Como disse a professora Dana, muitas vezes havia líderes, as entidades alfa, entre as feras demoníacas que viajavam em grupos. Essas entidades eram mais poderosas que seus parentes e poderiam até romper as restrições de seu grau para se tornarem incomparavelmente mais fortes. Mas mesmo essas entidades alfa não podem dar comandos a demônios que sejam de espécies diferentes delas. Sua capacidade de governar não passa. Mas graus únicos podem dar comandos a todos os demônios de grau inferior. Exatamente. Você mesmo experimentou isso, certo? Mari costumava controlar as feras demoníacas da floresta quando fugia para os campos de caça. Acontecia a mesma coisa mesmo quando ela alimentava os javalis Fang que não ousavam lutar contra ela. NNN? Mas, senhorita, eu acho que foi um pouco diferente de governá-los. Ela disse enquanto refletia sobre o que aconteceu nos campos de caça. Era verdade que as feras da floresta não conseguiram revidar e ofereceram seu sangue a ela, mas isso não foi por causa de um comando consciente dela. Aquelas bestas demoníacas assustadas simplesmente não estavam dispostas a revidar. Foi o mesmo com os Fangboars. Embora Mari tenha ordenado que se divertissem mais alimentando-os, isso era um pouco diferente de governá-los. Os Fangboars simplesmente foram dominados por ela e estavam com medo. Certo?
Mas isso se deve principalmente à sua raça, estudante Mari. Corrida. Temos 3 tipos de demônios, certo? Bestas demoníacas, espíritos demoníacos e demi-humanos. É uma classificação muito simples, mas o efeito das entidades alfa também depende disso. Você pode adivinhar? Como esperado de um professor, a professora Dana naturalmente sugeriu que Mari pensasse ela mesma na resposta e, como uma aluna inteligente de alto desempenho, Mari foi rapidamente capaz de encontrar uma resposta. O grau de habilidade governante das entidades alfa muda dependendo das raças. Exatamente. Em outras palavras, as feras demoníacas de grau único teriam problemas para dar comandos a espíritos demoníacos de grau inferior, enquanto os espíritos demoníacos de grau único teriam problemas para comandar feras demoníacas de grau inferior. Aparentemente, isso se devia aos sistemas linguísticos de cada raça. HMM. Isso significa que eu seria capaz de comandar outros demi-humanos? Isso ainda requer alguma pesquisa, mas o consenso geral é não. Você quer dizer que é impossível? Sim. Demi-humanos são ex-humanos que despertam como demônios, certo? Como seu intelecto está acima do nível humano, pelo menos, eles são aparentemente imunes ao poder dominante da aura demoníaca. Eu vejo. Parecia que ela não seria capaz de comandá-los, mesmo que eu encontrasse outros demi-humanos. Isso é um pouco vergonhoso. Demi-humanos são durões, então eles deveriam ser bons em farmar. Estudante Maré. Eu não estava pensando em nada. Ah, ok. O que foi isso então? Mari balançou a cabeça para se livrar dos pensamentos assustadores que surgiram em sua mente. Afinal, ela não era alguém que teria pensamentos tão violentos em mente. Senhorita Dana. Sim. Sabe, recentemente tenho experimentado fazer poções e elixires no laboratório. Sim. Eu ouvi sobre isso. Ouvi dizer que há um monte de gente do departamento de magia fazendo fila para comprar seus elixires. Isso é verdade? Sim, mas é um pouco estranho para mim. Por quê? As poções feitas com o sangue de um vampiro de alta classe deveriam ser inestimáveis. A professora Dana brincou dizendo que ela não teria que se preocupar com dinheiro durante toda a vida, mesmo que não fizesse nada além de vender seu sangue. É embaraçoso. Ah! Dana lembrou a si mesma que Mary ainda era uma adolescente. Era normal que ela sentisse repulsa pela ideia de alimentar outra pessoa com seu sangue, a menos que fosse alguém especial, por exemplo. Mas e quanto a isso? Na verdade, quero deixar a poção mais deliciosa. Ela não sentiu repulsa até então, porque ela se preocuparia em torná-lo delicioso. A professora Dana inclinou a cabeça em dúvida. Por quê? As pessoas fariam fila para comprar um pouco do seu sangue não processado por moedas de ouro, não é? Na verdade, a questão é, tal e tal, essa é uma ideia muito interessante. O efeito muda dependendo dos materiais e tal, mas isso. Você acha que será possível? Em termos de teoria, parece que não há problemas. Mas precisaríamos de muitos materiais e experimentos precisos. Precisaríamos de alguns experimentos clínicos. Poderíamos até precisar de um cavalheiro para. Posso pedir sua ajuda? HMM. Pode ser um pouco estranho da minha parte dizer isso, mas também sou uma pessoa muito cara e ocupada, sabe? Talvez se você compartilhar um pouco do seu sangue, estudante Maré. Isso seria suficiente. Sussurro, acene com a cabeça. A professora Dana e a aluna do segundo ano, Mari, trocaram um aperto de mão firme como símbolo do sucesso da negociação. Nós meio que nos desviamos do assunto. Este experimento com o Rei da Montanha de Ferro é da magnitude da habilidade alfa de uma besta demoníaca de grau único. É por isso que você comprou um monte de bestas demoníacas. Sim. Se pudéssemos analisar essa habilidade e sermos capazes de controlá-la à vontade. Teoricamente, isso significa que os humanos seriam capazes de controlar a maioria das bestas e espíritos demoníacos ao redor do mundo à vontade. Foi um experimento mais incrível do que Mari havia pensado inicialmente, e era irresistivelmente atraente para os magos. Se essa experiência tivesse sucesso, a humanidade seria capaz de praticamente anular o risco de demônios. Eu também comprei bestas demoníacas de grau 1, como o Rei Tirano e o Dragão Derretido, apenas para este experimento. Meu artigo será definitivamente incluído na revista acadêmica da Tower do próximo ano.
Bestas demoníacas de grau 1. Eles eram monstros extremamente poderosos contra os quais a maioria dos cavaleiros e magos de grau 1 se uniriam para lutar por medidas de segurança. Havia bestas demoníacas de grau semiúnico também, mas não havia essencialmente nenhuma organização no mundo que pudesse capturá-las vivas, então era impossível comprá-las com o orçamento do experimento. Mas centenas de Fangboars não são mais caros do que esses dois monstros. A professora Dana comprou-os por um preço baixo, pois eram fáceis de capturar durante a época de reprodução, mas o problema estava no custo de manutenção. Bestas demoníacas de grau 1 eram monstros em um plano diferente que poderiam sobreviver sem comer nada, transformando a mana do ar em energia, mas por outro lado, Fangboars precisava ter tanta comida quanto seu próprio peso todos os dias. Alguns dias de experimento e as taxas de manutenção dos javalis Fang esgotariam rapidamente seu orçamento. Maria estava calculando quanto tempo levaria para o orçamento acabar quando um parceiro de trabalho diferente visitou o laboratório da professora Dana. Ele era o professor que trabalhava na academia há 10 anos, com cabelos afro-atraentes e óculos escuros pretos, Fermac Daman. E aí? Professora Dana, estou aqui ó. Você chegou na hora certa. Eu deveria ter vindo mais cedo. Não, não, não. Você veio no momento perfeito. Acabamos de organizar a runa que será esculpida no Rei da Montanha de Ferro. Runa? Mari inclinou a cabeça após ouvir as palavras da professora Dana. Eles deveriam estar experimentando a habilidade alfa. Então para que servia essa runa? Ah, acho que ainda não expliquei essa parte. O Rei da Montanha de Ferro está sendo selado. Estou ciente disso. Esse selo foi feito usando runas há 80 anos, pelo presidente anterior, Sibiren, pelo professor sênior Josephine. O cavaleiro que costumava ser elogiado por ser o mais forte da época, Tatis Valtazar. Você precisa de rune magique para levantar o selo. Sim. E precisamos de um mago rúnico altamente proficiente para isso. Eu vejo. Professor Fermac. Afinal, é um famoso mago rúnico. Os seus contos eram bem conhecidos e até foram incluídos nas revistas publicadas pela Guardiã Alliance, Os Guardiões. Um elegante cavaleiro de alta classe que fundiu o boxe com a magia rúnica, Fermac Daman foi um herói que até derrotou Basilisk, uma fera demoníaca de grau semiúnico junto com um grupo. Mas não é perigoso retirar o selo. É uma besta demoníaca de grau único. Aqui no laboratório, temos sistemas de restrição rigorosos e camadas de dispositivos de pressão gravitacional. Mesmo que seja uma besta demoníaca de grau único, ela não será capaz de escapar deste lugar enfraquecida após 80 anos de confinamento. A voz confiante da professora Dana deixou Mari ainda mais ansiosa. NNN. Isso sempre leva a um problema em todos os romances que li. Mas o que mais ela poderia fazer? Como mera assistente de experimento, ela só podia confiar na professora Dana e seguir em frente. Além disso, ela ouviu algo de Corin. Eu tenho um plano. Embora Maria não tivesse certeza de como ele executaria o plano agora que estava fora da cidade, ela ainda confiava no menino sem qualquer suspeita. A vida ociosa de Alicia prosseguia dia após dia. A refrescante brisa da primavera estava indo embora enquanto o calor calmante começava lentamente a penetrar no solo neste início de verão. Dentro da fritadeira quente, o croquete de batata estava descansando na cesta de fritar depois de ser retirado do óleo escaldante. A que você vai? Depois de comprar um croquete de batata em um dos vendedores ambulantes da academia, Alicia deu uma grande mordida. A sensação de derretimento das batatas e a fragrância profunda do óleo encheram sua boca fechada, mas faltava alguma coisa. Eu costumava comer muito isso com o Sr. Corin. Esta era a loja que eles costumavam visitar após o treino nas salas de treinamento para repor as energias enquanto comiam alimentos não saudáveis. Pode ser porque ela não estava com sua companhia habitual, mas Alicia não estava 100% satisfeita com a comida hoje. Treinar juntos, fazer lanches e discutir as habilidades um do outro demorava muito e por isso era muito comum os dois também fazerem uma refeição depois. Fazia apenas um mês que o assunto com sua irmã mais velha havia sido resolvido, mas nesse curto período de um mês, Corin se tornou uma pessoa muito importante na mente de Alicia. Talvez eu devesse voltar e ler um romance. Ler romances era um novo hobby dela. Enquanto ia à biblioteca para o trabalho em grupo, ela se deparou com a seção de romances e aqueles serviram para ser um passatempo decente.
Ela gostou especialmente quando pôde ligar o protagonista masculino a outra pessoa. Toque, toque. Foi então. Alguém bateu no ombro dela. Quem é? Uak. Um lobisomem vermelho. Parecia um pouco mais próximo de um cachorro em vez de um lobo tocando seu ombro. Ah, você é Doug. Acenar. Uma das habilidades que Mari ganhou após acordar como vampira foi o familiar de sangue. Doug era o familiar nascido de seu sangue que também poderia ser considerado seu filho. Seu nome era muito adorável, mas como alguém que conhecia o poder monstruoso desse familiar, Alicia não pôde deixar de sentir um pouco de medo. Filme. Você quer que eu te siga? A Sr. Maria está me ligando. Acene com a cabeça. Ela queria perguntar por quê, mas não era como se Drogo pudesse falar em linguagem humana, então Alicia decidiu segui-lo obedientemente por trás. Houve momentos em que Drogo veio e levou Corin com ele, então Alicia também estava bastante acostumada com essa reviravolta. Na verdade, como Drogo conseguiu descobrir onde o Sr. Corin estava todas as vezes, foi porque era um cachorro. Mas, em vez de um cachorro, Drogo era semelhante a uma fórmula mágica que nem parecia um organismo. Muito menos o olfato. Era muito questionável se ele tinha órgãos internos como outros animais. Uau! Ah, tudo bem. Estou chegando. Alicia correu atrás de Drogo depois que ele gritou para ela se apressar. Em pouco tempo, ela chegou ao laboratório na região oeste da academia. Eu me pergunto por que ela me ligou? Ela não tinha muita ligação com Mari, aluna do segundo ano. Como ela a encontrava com frequência enquanto viajava com Corin, ela cumprimentava todas as vezes, mas era isso. Qual é o relacionamento dela com o Sr. Corin? Eles pareciam muito próximos. Alicia não estava ciente das coisas que Corin havia feito para salvar Mari. Como ela só sabia do falso anúncio do presidente Erio Kazar e da professora Sr. Josephine, era natural que ela ignorasse a natureza do relacionamento deles. No entanto, uma coisa que ela sabia era que o relacionamento de Mari e Corin estava longe de ser um relacionamento normal entre juniores e seniores. O fato de Mari ter uma conexão com Corin da qual ela não tinha consciência foi algo que inconscientemente fez com que Alicia sentisse uma leve sensação de distância. Ela mesma não tinha muita certeza sobre a natureza de seus sentimentos. Uau! B1. Primeiro subsolo do laboratório, embora esse andar fosse apenas para professores e funcionários e não permitisse a entrada de alunos, Alicia conseguiu passar facilmente na verificação graças ao Dogo estar na liderança. Depois de ver Dogo, os títulos imediatamente a deixaram passar. Quando ela chegou ao porão, percebeu que o laboratório subterrâneo era completamente diferente da imagem escura e sombria em sua mente. Uau! O porão era incrivelmente enorme. No centro havia um espaço oco que conectava B1 até B3, e ao longo dos lados havia uma plataforma que parecia ter sido feita esculpindo uma rocha, que levava às salas onde os magos conduziam todos os tipos de experimentos. Alquimia, bestas demoníacas, experimentos astrais, cultivos de plantas mágicas, dissecação, engenharia mágica. Havia todo tipo de experimentos acontecendo, e Alicia também podia ver pelas janelas das salas, vários estudantes que estavam aqui como assistentes ou observadores. Como esperado de um dos empregos dos sonhos dos magos, foi em uma escala totalmente diferente. Uau! Ah, tudo bem. Você pode, por favor, não latir? É assustador. Ela foi levada a um dos laboratórios da B1 e ficou confusa depois de cheirar alguma coisa. Isso é comida? Ah! Parecia haver bestas demoníacas que poderiam ser comidas por bestas demoníacas, e Alicia ouviu como pesquisar sobre isso também era um dos trabalhos dos magos. Essas coisas se tornariam venenosas quando consumidas por uma pessoa normal, mas cavaleiros ou magos com imunidade suficiente poderiam receber algum aprimoramento positivo com isso. Com licença. Sr. Mare. Fervendo dentro do laboratório estava um copo experimental contendo algo obscuro dentro, exalando um aroma saboroso, e ao lado disso estava Maria olhando para o copo com um olhar extremamente sério. E se eu adicionar um pouco mais disso aqui? Não, é demais. Isso vai tirar o ingrediente principal. Alicia caminhou cuidadosamente até a garota de cabelos aquarelados que estava imersa no experimento e falou com ela. Sr. Marianin. Ah! Mari pulou no ar enquanto soltava um suspiro fofo. Depois de ver Alicia, ela acalmou seu coração assustado. Foi você, Júnior Arden. Você me surpreendeu aí. Desculpe.
Por incomodar você enquanto você estava no meio de um experimento. Foi muito importante. Não é nada. Eu estava fazendo isso e aquilo durante o pequeno intervalo. Alicia deu um suspiro de alívio ao ouvi-la dizer que não era nada, porque ela sempre ouvia rumores de como os magos detestavam ser interrompidos durante seus experimentos. A propósito, por que você me ligou? Eu vim porque Drogo me disse para vir, mas... NNNN. Na verdade, Corin queria que eu explicasse algo para você durante esse período em seu lugar. Ele fez. Parecia haver uma mensagem deixada por Corin, que havia saído para o teste de classificação há alguns dias. Então Alicia se preparou. Oh, certo. Antes disso, você gostaria de tomar um gole disso? Mari disse enquanto apontava para o líquido dentro do copo. Todos os tipos de ervas medicinais foram adicionadas ao líquido turvo dentro do copo que borbulhava constantemente. Isso é uma poção? Eu acho. Você pode dizer isso. Eu ficaria feliz em tê-lo, se for bom para o corpo. Definitivamente será bom para o seu corpo. Eu só adicionei ingredientes legais. Uau, realmente. Faz muito tempo que não tenho coisas assim. Eu costumava tê-los com frequência na minha cidade natal, mas estava ocupado ganhando a vida depois de vir para a academia, sabe? Eu não tinha tempo nem dinheiro. Eu vejo. Você gostaria de tentar? Deve ser saboroso também. Saboroso. Desde quando poções e elixires deveriam ser saborosos? Especialmente para poções como essa, que eram semelhantes a um elixir, elas só mostravam ser feito uma vez por pessoa, então o sabor nem era levado em consideração para a maioria. Mas o aroma saboroso que se espalhava pelo elixir dentro do copo era um sinal de que Mari não estava mentindo sobre o sabor. Está quente, então não tenha pressa. Também temos que verificar sua segurança, então. Sim, eu vou. O que foi isso no final? Desculpe. Nada. Estou muito feliz por ter um júnior tão duro. Mesmo que a última frase soasse um pouco estranha, Alicia começou a beber cuidadosamente a decocção medicinal fervente, pensando que Maria não lhe daria algo perigoso. O que há de errado? É delicioso. Tipo, o sabor da minha cidade natal. Posso até sentir isso. Sério? Mari começou a escrever algo em seu bloco de notas. Prove, confira. Verificação de segurança. Veneno, confira. Mais experimentos são necessários apenas por precaução. Está ali. O lugar que chegamos sob a orientação de um dos funcionários da Aliança era uma grande mansão construída no meio de uma montanha. Segundo a missão, parecia que o dono desta mansão ficou pessimista após uma ideia de negócio fracassada e cometeu suicídio com toda a família. Teria se tornado um local bem conhecido para um teste de coragem na Terra moderna e isso seria tudo, mas este era um mundo de fantasia. Neste lugar nasceram espíritos demoníacos dos rancores dos mortos. Em outras palavras, um fim trágico como um suicídio familiar tinha grande probabilidade de acabar criando um espírito demoníaco. Anúncios por PubFuture. O rancor em si não deveria ser enorme, mas a Terra não era boa para nós. Este lugar fica perto do centro das linhas Lei e tem sido um favorito de longa data das feras demoníacas, então parece que o espírito acabou engolindo um monte de aura demoníaca. Não acredito que ele decidiu construir uma mansão em um lugar assim. Provavelmente foi por causa desse mau instinto que ele fracassou em seu negócio. Por causa da tragédia e de todos os tipos de acontecimentos infelizes, esta casa mal assombrada tornou-se extremamente perigosa. Como era um espírito estacionário, não poderia se mover para nenhum outro lugar para causar estragos, mas mesmo assim deveria ser imensamente poderoso em seu território natal. O espírito demoníaco que teve que ser derrotado desta vez foi a própria casa assombrada. O que você diz? Você investigará isso também? Só para avisar, colocar fogo nela não vai deixar você remover aquela casa. O velho Amã esperou pela minha resposta com um olhar de expectativa, perguntando que tipo de plano detalhado usarei desta vez para brincar com o demônio. Infelizmente, investigar um espírito demoníaco não tinha sentido para mim. Por causa de uma das 3 regras gravadas em meu corpo, a restrição. Não percebo espíritos. Eu não conseguia nem senti-los. Então, vou lidar com isso em 30 segundos. THE Player of THE Academy Capítulo 48, Rei da Montanha de Ferro, 4? Eu não percebo espíritos.
Eu era incapaz de perceber os espíritos por causa dessa restrição, mas a rara ocasião que me permitiu conversar ou lidar com um espírito foi através da sua possessão. Havia alguns espíritos demoníacos que eram capazes de possuir coisas ou organismos. Por exemplo, Sebastião que possuía um organismo e foi por isso que consegui falar com ele. Neste caso, foi semelhante a um poltergeist causado pela posse de objetos. Este espírito demoníaco possuiu esta casa em vez de um ser vivo. Uma grande mansão construída no meio de uma montanha que se transformou em uma casa assombrada após o suicídio em massa da família. O que seria necessário fazer para mandar os fantasmas embora? Foi simples. Tudo o que você precisava fazer era destruir todo o prédio. Uma demolição física geralmente era a melhor solução para muitas coisas. Só para verificar, os magos falharam em queimar a casa, certo? 2 magos de grau 2 usaram magia de fogo, mas não conseguiram destruí-la. A defesa do espírito demoníaco foi mais difícil do que o esperado. Anúncios por PubFuture. E você não pode torná-lo muito forte, pois pode virar um incêndio florestal, certo? Exatamente. Colocar fogo na casa para destruir a casa assombrada era impossível devido à interferência do fantasma que possui a casa, mas aumentar a intensidade da chama também era impossível porque resultaria em um incêndio florestal. No final, o método de menor risco e custo para resolver esse problema era entrar no prédio para derrotar o verdadeiro corpo do espírito demoníaco. Será difícil usar um método normal, porque aquela casa se transformou completamente em um covil demoníaco. Bem, isso deve acabar em pouco tempo. Você realmente vai me seguir? Depois de ouvir minha pomposa declaração de que derrotaria a casa assombrada em 30 segundos, o velho Amã afirmou que me seguiria e veria com seus próprios olhos. Ele terminou de se preparar apenas cobrindo as mãos com manoplas. Só para avisar, não poderei protegê-lo. Com quem você pensa que está falando, jovem pirralho? Eu nunca tinha visto o velho Amã lutar antes, porque ele estava mais próximo de um NPC de habilidades no jogo. Ele era um cavaleiro veterano que chegou ao 1º grau em sua juventude, então ele deveria ficar bem sozinho. Tudo bem. Vamos nos preparar, prepare-se. Dobrei as costas como um atleta se preparando para uma corrida. Aos meus olhos, a casa assombrada parecia uma mansão normal descartada em ruínas, mas pareceria um covil sinistro de demônios aos olhos do velho homem Amã e dos membros da aliança. Bem, isso não teve nada a ver comigo. Babaque. Levantando-me do chão, marchei para a casa assombrada. O velho Amã estava seguindo por trás, mas ao contrário de mim, que estava indo direto, ele estava constantemente vigilante em relação a alguma coisa. Kugung. Um galho subiu do chão antes de cair como um chicote. Agora, você evita o ataque com um salto e usa sua lança para cortar o núcleo superior da raiz. Um salto. Meu comentário repentino fez o velho Amã inclinar a cabeça, mas isso foi apenas o começo. Endireite sua lança conforme você avança, e a janela do terraço se quebrará enquanto fragmentos de vidro voam em você. Sleden Stoitand Intertroutedua. 5 segundos. Quando você estiver dentro, corte o relógio no canto superior direito seguido por 3 facadas de salto. Esmague as unhas aparecendo nas escadas sem se preocupar com o teto. Godon. Stepontemidle carpeta de crack, rachadura. 12 segundos. Uma mesa estará ao lado do círculo mágico no meio do porão, que você corta e arranha o círculo mágico para enfraquecer a capacidade telecinética do espírito. Haverá um candelabro à sua direita, então chute Vacanas plus a galasfira e eu e tespear. 16 segundos. Suba as escadas agora. A porta quebrará com um baque. E um retrato voará para você. Esfaqueie aqueles olhos feios e deixe-os bonitos e corra para as escadas. Enquanto esculpe letras rúnicas aqui e ali. Agora. Quando você voltar, haverá um monte de mesas e cadeiras voando em você. O que é melhor você se esquivar sozinho. Vá para a parede imóvel e esculpa algumas letras de runas. Nestup serão talheres e você receberá um debuff quando for atingido. Então bloqueios. 21 segundos. Adersin tabletoterid. Piquitupan de bloque. O lustre vai cair, então pule e esfaqueie. 25 segundos. É isso com os móveis voadores. Enquanto esse fantasma está dizendo quem é esse cara, com uma aparência feia em seu rosto, você ativa toda a magia rúnica de uma só vez. Fogo Rune Magic Kenas, ativação ressonante.
Noite Wilbur Blitz eu fiz juste la VT11. Homens de verdade não se viram para ver explosões. Isso é tudo que você tem que fazer. Bum. 30 segundos. Fácil. Isso é super fácil, certo? Isso foi semelhante ao que vi no último vídeo deixado pelo lendário streamer Starrig, que dominava os sites de streaming coreanos. Foi um vídeo que eu só pude ver em minhas memórias agora. Missão da Casa Assombrada. Esta foi na verdade uma das missões que poderiam ser escolhidas após entrar no segundo semestre. Assim como a missão de espírito demoníaco de grau único de Sebancia Duke na grande biblioteca, era uma missão secundária selecionável. Provavelmente foi quando esse espírito demoníaco alcançou o primeiro grau. A missão em si era muito simples. Para derrotar o espírito demoníaco de grau 1 que possui a Casa Assombrada, você tinha que se esquivar de todos os tipos de móveis que estavam sendo jogados em você para destruir o círculo mágico escondido dentro do porão e assim por diante. No entanto, devido a todos os padrões e mecânicas repugnantes desta missão, ela recebeu inúmeros comentários de pessoas que se perguntavam se este era um RPG ou um jogo Souls-like. Por causa disso, a missão Haunted House tornou-se uma missão que poderia ser usada para provar suas habilidades no jogo. Parabéns! Tenho certeza de que você se tornará um cavaleiro semi-grau 1, sem dúvida neste momento. O velho Aman me parabenizou com um sorriso brilhante no rosto, como se isso fosse algo que o preocupasse enquanto me batia no ombro. Agora que eu era um cavaleiro semi-grau 1, meu fundo de apoio mensal, bem como minha qualificação para aceitação de missão, deveriam ter aumentado. Um grau mais alto também significou um aumento na minha autoridade e significou que eu seria capaz de intervir proativamente no cenário futuro. Há uma cidade portuária chamada Zá nas proximidades. Conheço um restaurante incrível lá. Vamos passar por aqui e comer alguma coisa antes de voltarmos. Zá é um lugar que vende sopas de sashimi? Ao mesmo tempo, foi a cidade que tinha aquela coisa dentro que foi uma das razões pelas quais selecionei a missão de subjugação de espíritos demoníacos desta área em primeiro lugar. Ah? Você conhece aquele lugar? Você concorda com o peixe cru? Eu adoro sashimi. Bom, deixe-me apresentar o melhor restaurante de sopa de sashimi que conheço. Enquanto ouvi o velho Aman, dei uma olhada rápida na montanha atrás de nós. Um cachorro vermelho estava olhando silenciosamente para mim. Bom, ele ainda estava me seguindo sem problemas. No B4, o quarto subsolo do prédio do laboratório, havia jaulas com todos os tipos de bestas demoníacas e espíritos selados que só podiam ser visitados por poucos membros da academia. Um bando de demônios perigosos, incluindo as feras demoníacas de grau 1, o dragão derretido e o rei tirano, foram selados dentro para um experimento, mas o mais forte deles, de longe, seria este javali aqui. Rei da Montanha de Ferro. Olhar para este grande javali que pesava pelo menos dezenas de toneladas mexeu com a mente de Mari. Se o tamanho fosse a única coisa impressionante nesse monstro, então Mari simplesmente o teria considerado um porco um pouco maior, porque ela tinha visto vários monstros ainda maiores que este em sua fazenda. No entanto, o aspecto mais impressionante deste javali era a quantidade absurda de aura demoníaca que emanava dele. As cerdas do javali eram uma mistura de vermelho carmesim e azul, e sua pele era tão resistente quanto uma armadura que nenhuma arma poderia deixar uma marca nela. Ao contrário dos pelos coloridos de sua pele, as presas do javali eram polidas e afiadas como uma obra-prima criada pelo deus dos ferreiros. Besta demoníaca de grau único. Rei da Montanha de Ferro. Este era um grau único. Esta era a besta de um poder imensurável que estava em pé de igualdade com ela mesma, se não acima. A lendária besta demoníaca que reduziu o norte da península de Dingla a escombros há 80 anos estava atualmente selada por todos os tipos de círculos mágicos e correntes resistentes forjadas com centenas de toneladas de pedras mágicas. É quase como a rã. Talvez esta fosse a versão expandida das roupas de freira acorrentadas que restringiam a rã. Agora, por favor, traga os Fangboars aqui. Seguindo o comando da professora Deina, os membros da equipe tiraram os javalis Fang de sua jaula. Eles gritavam furiosamente dentro da pequena jaula, mas começaram a ficar tímidos no momento em que viram Mari. Por motivos de segurança, todos, exceto a estudante Mari e o professor Fermac, por favor, deixe o laboratório por enquanto. Os membros da equipe do laboratório imediatamente começaram a sair da sala após suas palavras. Agora,
Os únicos que ficaram para trás nesta vasta sala subterrânea foram as bestas demoníacas e um pequeno número de pessoas. Estudante Maria. Você pode tentar controlar os Fangboars por enquanto. Assim. Mari se aproximou dos monstros conforme solicitado pela professora Dana. Sair. Ela comandou os vários javalis Fang que foram substituídos em outra gaiola próxima depois de abrir a porta. Os monstros começaram a rastejar com as pernas trêmulas. Estudante Maria. Você pode, por favor, dar alguns comandos simples? Ok, conforme discutido anteriormente, Mari começou a dar comandos simples aos Fangboars, dizendo-lhes para sentarem, levantarem, correrem e deitarem. A maioria deles tentou ao máximo seguir seus comandos, mas alguns deles vagaram por aí, sem saber o que deveriam fazer. Não acho que eles estejam me ouvindo. Provavelmente é por causa de um problema com a comunicação entre demi-humanos e bestas demoníacas. Bestas demoníacas de baixo grau não têm intelecto para entender seus comandos. Seria uma história diferente para feras semelhantes porque seus sistemas de linguagem também eram semelhantes. Professor Fermac. Por favor, abre o rei. Rogério. Em resposta ao pedido da professora Dana, o professor Fermac se aproximou do porco demoníaco adormecido. Agora usarei a runa de abertura para remover o primeiro selo. O primeiro selo foi o responsável por selar a consciência do demônio javali. Lançar uma runa para remover isso foi um trabalho bastante difícil. Rune mágica era um sistema de linguagem onde cada uma das letras continha uma definição mágica. Somente gravando dezenas de letras rúnicas no porco demoníaco sem um único erro seria possível completar uma frase significativa de abertura do selo. Agora que as letras rúnicas se tornaram uma língua morta nos tempos modernos, havia apenas um pequeno número de pessoas que podiam usar a magia rúnica nesse nível e o professor Fermac era um deles. Diz que eles removeram o selo algumas vezes nos últimos 80 anos. Eu me pergunto quem fez isso? A pequena dúvida na mente de Maria desapareceu quando ela viu o javali demoníaco se contorcer com a ativação da runa do professor Fermac. KRHHH. Ele uivou com uma voz que mais parecia um carnívoro feroz do que um javali. Depois de abrir os olhos, o javali olhou ao redor com um par de olhos que brilhavam ameaçadoramente em azul. Curará! O rugido do javali demoníaco reverberou. Ao mesmo tempo, encolheu o corpo e torceu e girou para quebrar as correntes que o prendiam. Grupos 1, 3 e 7. Ativem a hipergravidade. Grupo 6. Fortaleça as correntes. A professora Dana gritou através do microfone intra-auricular enquanto os magos do lado de fora começavam a ativar grandes círculos mágicos, um após o outro. Os grandes círculos mágicos supressores de demônios do quarto andar subterrâneo do laboratório receberam mana quando as correntes começaram a se apertar ao redor do monstro. Kugung. Além disso, o feitiço de aumento da gravidade instalado no teto foi ativado para ajudar a suprimir o javali demoníaco. Cada um dos feitiços ativados eram grandes círculos mágicos que foram mantidos e melhorados nos últimos 80 anos para conter esse monstro. KRHHH. Depois de talvez chegar à conclusão de que não poderia escapar sozinho, o javali demoníaco rugiu alto quando os javalis presas começaram a responder ao seu chamado. Kuruk, Quake. Estudante Mari. A professora Dana gritou e Mari olhou para os javalis presos enquanto lhes ordenava, parem. Funcionou no passado, mas desta vez eles estavam emitindo uma resposta estranha. Quake. Eles não correram imediatamente para Mari, mas pareciam estar resistindo ao seu comando. Não demorou muito para que eles finalmente tomassem a decisão de atacá-la. Quando Mari bateu no chão com seu cajado, a água brotou como frutas ao seu redor antes de derrubar os monstros. Em um piscar de olhos, ela deixou os 3 javalis presas inconscientes e voltou seu olhar para a professora Dana para perguntar o que fazer com eles. Talvez seja porque ambos são javalis. Isso nos tirou o controle com muita facilidade. O que devo fazer com esses caras? Maria perguntou. Basta mantê-los inconscientes. Podemos comer algumas costeletas de javali mais tarde ou algo assim. Posso levar alguns pedaços para casa? Claro. Maria ficou feliz por haver algo que ela pudesse cozinhar para o menino, mas sua alegria não durou muito. Uma das gaiolas da praça do lado de fora da sala se abriu com um baque surdo. Emergência. Emergência. As feras demoníacas da caixa 107 escaparam. O que? Não me diga. A besta demoníaca que escapou da jaula entrou no quarto deles num instante.
Gol! Com um grito estranho que parecia uma mistura de flauta e trombeta, o monstro olhou para Mari. Uma manticora. Uma quimera, que tinha corpo de leão e cauda de cobra tão grande quanto o javali demoníaco, olhou para ela antes de pular nela. HMM. Lança de sangue. Ela criou um grande número de lanças de gelo e disparou contra o monstro. No entanto, a manticora inteligente e ágil exibiu um salto acrobático enquanto escapava do alcance de ataque das lanças de sangue. Cachorro. Maria estava prestes a invocar seu familiar, mas o professor Fermac segurou-a pelo ombro e a deteve. Economize seu poder por enquanto. Depois de ficar na frente dela, o professor Fermac tirou os óculos escuros e se posicionou em posição de boxe. Usar o boxe, que parecia ser eficaz apenas contra humanos, para lutar contra o grande monstro pesando dezenas de toneladas parecia uma escolha questionável, mas... Servo das sombras. Uma figura humana surgiu de repente da sombra de Fermac. Foi um clone das sombras criado pela especialidade do professor Fermac. O Shadow Servante era uma imagem cuspida do professor Fermac até sua postura de boxe era igual à dele. Otala. Raido. O professor Fermac desapareceu num piscar de olhos. A única que conseguiu perceber sua aceleração super rápida foi Mari, graças à sua monstruosa visão dinâmica, mas até ela teve dificuldade em acompanhar seu movimento com os olhos. Guou! A manticora mostrou uma expressão perplexa depois de ver o professor Fermac reaparecer na sua frente. Enquanto isso, tanto o professor Fermac quanto sua sombra respiravam fundo em preparação para um ataque massivo. Esquivando-se do Bost no painel. Esmagando o chão, ele correu sobre o monstro. No momento em que a manticora estava prestes a sentir um ser estranho embaixo de sua barriga, o braço esquerdo do professor Fermac penetrou por baixo, como se estivesse alcançando o céu. Demolição de parafusos Soultipao. Quang, Quagang. 2 baques ecoaram sacudindo as entranhas da manticora e logo foram seguidos por uma grande quantidade de sangue jorrando da garganta do monstro. Kung. Depois de matar a enorme manticora com apenas um movimento, o professor Fermac abriu a boca enquanto limpava as manoplas que estavam encharcadas com o sangue das entranhas do monstro. Professora Dana. Alguma coisa não está certa. Foi então. Curar. O javali demoníaco soltou um rugido inexplicável, enquanto todas as feras demoníacas próximas responderam ao seu grito. Quer, sim. Sim, quack. Quack. Quer sejam bestas demoníacas de baixo ou médio grau, todas elas rugiram em voz alta em alinhamento com o grito do Rei da Montanha de Ferro. O que está acontecendo? Não vi nada parecido nos registros. Esse não foi o fim, professor. Isto não é bom. As feras demoníacas estão enfiando suas cabeças nas barras de ferro como loucas e tentando escapar de suas jaulas. Você deve escapar. As reações das bestas demoníacas foram definitivamente anormais, mas a professora Dana respondeu ao problema com calma. Siga o manual, Z17. Ative o feitiço de pressão antidemônio e o bloqueio de uma vez. Devemos selar novamente o Rei da Montanha de Ferro por enquanto. Ative todos os círculos mágicos agora mesmo. A resposta dela foi excelente. Lembrando-se do manual nesta situação terrível, ela ordenou aos membros do laboratório que ativassem todos os feitiços instalados no quarto andar subterrâneo e prontamente decidiu selar novamente o javali demônio, o que certamente foi a causa deste problema. A essa altura, era difícil esperar outra experiência semelhante, mas ela priorizou a segurança das pessoas em detrimento de seus desejos acadêmicos. No entanto, havia uma coisa que nem a professora Dana era capaz de esperar e era: este é o grupo 2. Não podemos ativar o círculo mágico. O mesmo acontece com o feitiço de selamento. Caramba! Alguém mexeu com os círculos mágicos? O quê? A professora Dana engasgou em choque total. Mas isso não foi o fim da fonte de tristeza. Crocante. Crunch. Professor Fermac.